a ilusão de abordar a poluição plástica. Mesmo que parássemos hoje a produção de plástico, mesmo que a última garrafa de plástico que descartamos hoje vai durar lá em nossos oceanos por pelo menos mais de 400 anos. E então começa a jornada do micro-nanoplástico. E então temos um pôster em nosso refeitório onde dizemos que, você sabe, posso não. Você pode não ver seus netos ou tataranetos, mas eu vou, dizendo a garrafa de plástico. E eu acho que isso é verdade. Se olharmos para a escala da poluição plástica nos oceanos, torna-se claro que uma limpeza completa pode levar milênios. Hoje, o Oceano Mundial contém cerca de 200 milhões de toneladas de resíduos plásticos. Enquanto isso, todos os anos são extraídas cerca de 20 mil toneladas. Isso é menos de 0,01%, uma fração insignificante em comparação com o volume existente. Nesse ritmo, a limpeza completa do oceano levaria cerca de 10 mil anos, e isso só aconteceria se parássemos que todo o plástico entrasse no oceano a partir de hoje. Atualmente, os plásticos estão a entrar no ambiente a uma taxa que excede em muito a nossa capacidade de os remover do ambiente ou de mediar os resíduos. Vamos supor que a humanidade alcance um avanço tecnológico, investe enormes recursos e aumenta 5 vezes a eficiência da limpeza. Mesmo assim, o processo ainda levaria cerca de 2.000 anos. Na realidade, não conseguimos fazer face ao atual influxo anual de poluição, muito menos eliminar as consequências daquilo que se tem acumulado ao longo de décadas. Não só não conseguimos remover todo o plástico que se acumulou na biosfera, mas tentar fazê-lo também pode pôr em perigo os organismos vivos. Existem algumas iniciativas de organização, elas estão tentando coletar lixo, acumular manchas de lixo mortas, locais mortos. Eles também estão coletando pedras de canhão. Você sabe, os organismos estão deixando apenas 15 centímetros da primeira camada da superfície do oceano. Então, aqueles organismos que usam esse material artificial como área de caça, área de nidificação, área de alimentação ou põem ovos nesses plásticos. Então, quando você remove todos esses plásticos, você também remove todos esses organismos. Então, porque a remoção em si também é outro problema. Então, uma vez que os plásticos entram no meio ambiente, você sabe, não há nenhuma maneira adequada e inofensiva de remover esses plásticos desses ambientes. Além disso, uma parte significativa dos plásticos já se decompôs em micro e nanopartículas que agora se encontram no fundo do mar, flutuam na coluna de água, entraram nos corpos dos organismos marinhos e tornaram-se parte do ciclo global da matéria. Estas partículas não podem ser capturadas com redes ou recolhidas manualmente. Isto significa que a simples remoção mecânica de plásticos do ambiente, no cenário mais optimista, não resolverá o problema. Não estamos mais lidando com detritos que podem simplesmente ser recolhidos, mas com nanopartículas que carregam carga eletrostática. Este nanomaterial já está incorporado em todos os seres vivos do planeta. E mesmo que conseguíssemos remover todas as garrafas de plástico e todos os invólucros do oceano, uma questão ainda permaneceria. O que acontece a seguir? Ainda não temos um método seguro para eliminar as montanhas de resíduos plásticos que recolheríamos. Há resíduos mal administrados em terras de todo o planeta, em lixões informais. Alguns resíduos foram incinerados, alguns deles comercialmente em incineradores que podem ou não ter telas e filtros apropriados para coletar produtos químicos associados que possam ser liberados. É queimado em cenários de queima de terra a céu aberto em países que não são ricos o suficiente para possuir as instalações de gerenciamento de resíduos apropriadas para lidar com os resíduos plásticos que são exportados para eles por outras nações, e então parte dele, é claro, teria ido para os chamados sistemas de gerenciamento de resíduos, reconhecidos, mas que podem incluir enterrá-los no subsolo em aterros onde, é claro, poderiam voltar a apresentar problemas no futuro ou mesmo incinerá-los em incineradores comerciais. Mas dependendo da qualidade do incidente, claro, há preocupações sobre as emissões desses incineradores. A queima de plásticos, seja em fogueiras de quintal ou em incineradores industriais, não resolve o problema.
Apenas os transforma numa forma mais perigosa. Quando aquecidos ou queimados, grandes itens de plástico se decompõem em micro e nanoplásticos que se dispersam no ar. Depositam-se nas superfícies e entram na água e no solo com a precipitação. O aparente desaparecimento do plástico nas chamas é uma ilusão. A queima simplesmente acelera muitas vezes a fragmentação do plástico nas partículas mais ínfimas. Nos próprios micro e nanoplásticos que representam o maior perigo para a saúde humana. E são precisamente estas partículas carregadas eletrostaticamente que podem penetrar profundamente no corpo, incluindo o cérebro e outras células, onde desencadeiam uma ampla gama de doenças. Quando você coloca o plástico em uma instalação de reciclagem, primeiro eles trituram o plástico grande para gerar flocos e pequenos pedaços de plástico e depois, durante a trituração, eles também usam para você saber lavar. Você sabe que eles têm que lavar para remover algum material indesejado dos plásticos durante essa lavagem. Material perde uma enorme percentagem da massa total. Assim, esse material perdido irá para o fluxo de águas residuais, reciclando atividades práticas, alimentando a poluição por microplásticos nos cursos de água. Como uma instalação de reciclagem simples e regular pode gerar milhares de milhões de microplásticos e depois libertá-los no colabo, fluxo de águas residuais ou hidrovia. E, infelizmente, o que vejo com algumas das coisas que são consideradas uma solução é que elas não são necessariamente experimentadas ou testadas adequadamente antes de serem colocadas no mercado, e pode então haver consequências indesejadas. Pirólise. À primeira vista parece um milagre tecnológico. Pegamos resíduos plásticos, aquecemos a 800 graus Celsius sem oxigênio e obtemos combustível. Em vez de pilhas de lixo, obtemos gás, líquido e um pequeno resíduo de carbono. Parece promissor, não é? Mas esta tecnologia tem um outro lado, invisível e muito mais perigoso. Durante a decomposição em alta temperatura, o plástico não desaparece simplesmente. A pirólise é acompanhada por emissões de dioxinas e furanos, algumas das substâncias mais tóxicas do planeta. São cancerígenos, perturbam o sistema endócrino e podem acumular-se nos tecidos humanos. Eles são perigosos mesmo em baixas concentrações. Mesmo que se consiga obter 600 litros de combustível líquido a partir de uma tonelada de plástico, o preço desse combustível representa uma ameaça à saúde e à vida humana. Ao confiarmos nestes métodos de eliminação, estamos apenas a acelerar a transformação dos plásticos numa forma invisível, mas muito mais perigosa. Gostaria de lembrar que a quantidade de micro e nanoplásticos presentes no oceano por si só já é mais do que suficiente para destruir 3 vezes toda a nossa biosfera, incluindo a humanidade. Entretanto, os microplásticos continuam a desintegrar-se, gerando grandes quantidades de nanoplásticos. Lembre-se do exemplo do Dr. Kenner. Uma única partícula microplástica pode fragmentar-se em bilhões de nanopartículas, e com inúmeros microplásticos já presentes em todo lado, decompondo-se constantemente em fragmentos ainda mais pequenos. Este processo está a conduzir à destruição da humanidade e de tudo que nos rodeia. Hoje, muitas pessoas começaram a transformar esta crise num negócio, inventando todo tipo de métodos que supostamente removem os microplásticos do corpo. E as pessoas estão dispostas a pagar grandes somas por estes tratamentos. Mas a verdadeira questão é, eles realmente funcionam? Hoje, na área da saúde e até mesmo em alguns círculos científicos, há uma discussão crescente sobre alegados métodos para limpar o corpo humano de microplásticos. Uma variedade de abordagens estão sendo promovidas, incluindo plasmaférese, hemossorção, dispositivos de filtração mecânica, adsorventes dietéticos e os chamados suplementos naturais que afirmam desintoxicar o corpo. À primeira vista, tudo parece razoável. Se houver algo tóxico no corpo, ele deve ser removido. Mas a verdade é que esses métodos não resolvem realmente o problema. Não creio que exista nenhuma técnica cientificamente comprovada para filtrar o micro-nanoplástico do sangue. Ele é depositado nos próprios órgãos, o que não é algo que você possa filtrar enviando o sangue para alguma máquina de filtração. Os nanoplásticos já penetraram nas células humanas. Eles não estão apenas circulando na corrente sanguínea como um convidado indesejado.
você pode simplesmente acompanhá-los para fora. Eles se tornaram parte do ambiente interno do corpo. Sim, podemos limpar o sangue com solventes ou filtrar plasma. Mas até que ponto tais procedimentos podem realmente ser eficazes? Iniciamos essa produção de plástico e a utilização desses materiais, que tem muitos efeitos positivos. No hospital, quando olho em volta no meu ambiente de trabalho diário, acho que 80% de tudo que toco no hospital é de plástico, começando pelas luvas. E provavelmente 80 a 90% da máquina em si é feita de plástico. E esse é um ponto muito importante para a saúde. Além do mais, as próprias soluções utilizadas nos procedimentos de purificação do sangue também contêm plásticos. Quando você ficar doente, 10h40 da manhã, 11h06 da manhã, você está indo para um hospital, você provavelmente irá para o hospital para tratamento, e então eles lhe darão algumas soluções, algumas infusões que você conhece, como se eles colocassem algo dentro de sua asa e então transferissem alguns líquidos do pacote elástico para o seu sistema sanguíneo, você conhece. Para que essas soluções intravenosas tenham pelo menos 11h06 da manhã, 11h20 da manhã, 62 partículas microplásticas por litro. Então isso é transferência direta, exposição, microplástico para o sistema humano, sistema sanguíneo. 11h20 da manhã, 11h39 da manhã. Então terminamos com um paradoxo. Estamos usando plásticos para tentar eliminar as consequências dos plásticos. Tais procedimentos podem de fato reduzir a carga tóxica global, mas não abordam a questão central. Eles não extraem plástico das células, não neutralizam sua carga eletrostática. 11h39 da manhã, meio-dia e 3, não restauram vias de sinalização interrompidas e não protegem o cérebro, o sistema imunológico ou as mitocôndrias. Um indivíduo tem todo o direito de tentar tais métodos. A escolha é pessoal, mas é importante não alimentar ilusões. Esses procedimentos não restaurarão a saúde perdida. Além disso, o plástico não é apenas um material utilizado em embalagens e utensílios domésticos. Meio-dia e 3, meio-dia e 23. É a espinha dorsal da indústria moderna, da saúde, dos transportes, da eletrônica, da construção e até da tecnologia espacial. É o segundo material mais comum na Terra depois do concreto, por isso é extremamente difundido. Acho que daqui para frente será muito importante mantermos os usos importantes do plástico. Porque o plástico não é o inimigo aqui. Não é um tratado sobre a não produção de plásticos. É um tratado sobre o fim da poluição plástica e não sobre o fim da produção de plásticos. E os plásticos têm o potencial de trazer benefícios sociais claros. É por isso que o principal objetivo hoje não é parar a produção de plástico, mas encontrar formas de reduzir o impacto dos micro e nanoplásticos na saúde humana e no ambiente. Criar falsas esperanças é extremamente perigoso. Surge de uma má compreensão da realidade e da ignorância básica. Devemos lembrar que as partículas de plástico mais perigosas são aquelas pequenas o suficiente para penetrar nas nossas células. E uma vez que os micro e nanoplásticos entram nas nossas células, não podem ser filtrados ou removidos. Eles se tornam parte do corpo e lentamente nos destroem por dentro. O problema mais sério é que não temos controle sobre a quantidade desse material que entra em nós. Os nanoplásticos podem até penetrar na pele. Por exemplo, quando nadamos no mar ou nos deitamos ao sol. E o que podemos fazer com os nanoplásticos que, uma vez inalados, viajam diretamente para o cérebro e começam a destruir os neurônios? Os nanoplásticos estão entre as substâncias mais perigosas para a biosfera e para toda a vida, incluindo a humanidade. No entanto, abandonar completamente os plásticos não fará sentido porque isso causaria enormes perdas globais. Os polímeros sintéticos, incluindo os plásticos, constituem a espinha dorsal de inúmeras indústrias modernas. Desde a medicina e a nanotecnologia até a eletrônica flexível, hardware neuromórfico para IA, estruturas aeroespaciais, produção automóvel e construção. A sua versatilidade, facilidade de moldagem e processamento, compatibilidade com outros nanomateriais e escalabilidade fizeram deles a base do nosso progresso moderno.